Oi, meu nome é Josiane Delgado. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para passar as informações a respeito do tratamento para hérnia de disco, que tipo de método eu utilizo e quais são os critérios para saber se você pode ou não pode fazer o tratamento comigo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu trabalho com um método que eu desenvolvi ao longo dos meus 29 anos de carreira. No entanto, já no primeiro ano de formada, eu desenvolvi a metodologia básica desse tratamento. E é um método que se baseia em reposicionamento daquela região do disco que está deslocada, comprimindo uma estrutura nervosa, seja o saco dural ou a raiz nervosa adjacente, e por isso causando o sintoma de dor, de formigamento e às vezes, num caso mais grave, de fraqueza muscular. Então a gente vai ter, em primeiro lugar, como objetivo, retirar aquela compressão neural que está acontecendo. Para isso vão ser feitas posturas e alguns movimentos que vão ter objetivos específicos. Por exemplo, a gente tem uma postura para retirar a dor que está irradiada para a lateral e podendo também ser irradiada para o membro. Então, por exemplo, se for na coluna cervical, a dor que está irradiada para o membro superior, a gente chama de cervicobraquialgia. Se for lá na coluna lombar, que é na altura da cintura, a dor que está irradiada lá para a panturrilha, pé, por exemplo, passando pelo glúteo, é bem conhecida como uma dor ciática. Quando a gente tem uma dor só no meio da coluna, a gente chama de uma dor cervical. Se for só na região do pescoço, e até poder irradiar um pouco para os lados, trapézio. E se a gente tiver uma dor central na coluna lombar, a gente vai ter uma dor que pode ser bem no meio ou em faixa horizontal. Aí a gente vai ter também método para retirar essa dor. Quem consegue fazer a redução discal, é assim que eu chamo, né? Consegue tirar a dor completamente com as trocas de postura que eu proponho. O meu método, ele não é igual ao método Mackenzie, que também realiza posturas e movimentos. Ele é uma mistura de métodos. Então, eu vou utilizar conceitos que vêm da terapia manual, conceitos que vêm do Mackenzie, e conceitos que vêm, por exemplo, ou exercícios que vêm do yoga, e também alguns exercícios que vêm do pilates. E como eu também trabalho com RPG, posturas de RPG. Em casos onde a pessoa tenha uma alteração de pisada, ou até mesmo uma diferença de comprimento entre as pernas, eu vou trabalhar com palmilhas. Quando a gente tem uma escoliose importante ali, pensando num adulto que esteja causando uma sobrecarga, que está favorecendo a essa dor, também vamos trabalhar essa escoliose. Então, o método é um método bem abrangente que vai depender de cada pessoa que vai ser avaliada. Mas a gente tem como um critério básico que, uma vez que a gente consiga fazer a redução discal, ou seja, tirar completamente a dor, a pessoa levanta, caminha e não está com a dor, já é um bom indicativo que a gente pode trabalhar com esse método de uma forma conservadora, incluindo todas as outras técnicas. Raros casos a gente não consegue. Então, quais seriam os casos? Uma hérnia extrusa com queda de fragmento para dentro do canal. Então, a gente tem uma ruptura completa do disco e migrando aquele pedacinho do disco. Aí, eu já não consigo com o método postural de redução discal. A gente sabe que a tendência é que esse disco vá desidratando com o tempo, mas tem que levar muito em consideração, né, essa protrusão do disco, a hérnia vai desidratando com o tempo, mas a gente tem que levar em consideração que não pode haver um comprometimento nervoso grave que vai levar a um estágio de denervação. Então, nesses casos, a gente tem que realmente avaliar bem o critério junto com o médico de operar essa pessoa ou não, né? Também tem outros recursos médicos. Mas, do ponto de vista do meu tratamento, abaulamentos discais, protrusões discais e hérnias que não são extrusas com queda de fragmento para dentro do canal, eu já tratei milhares de pessoas e com bons resultados.
No meu tratamento é importante que seja feito também um autotratamento. Então a pessoa vai ter exercícios para fazer em casa, tanto de manutenção quando estiver sem dor, ou se tiver um caso de recidiva da dor, saber tirar a dor sozinho em casa. Quando a gente não consegue tirar a dor com MPRD, por exemplo, num primeiro atendimento, não quer dizer que não vai funcionar. Também pode ser que a pessoa esteja com um quadro importante inflamatório. Aí vai ter que entrar também com medicação anti-inflamatória. O MPRD trabalha a biomecânica da coluna. A atuação é biomecânica dentro do disco. Então, a dor que vem de origem química inflamatória vai precisar de um tratamento com um anti-inflamatório, com medicamentos. E se você está com dúvida se é ou não é para você esse método, pode fazer a pergunta para mim, enviando, por exemplo, o laudo do seu exame, me contando um pouco de como é o seu caso, se existem momentos do dia que fica sem dor. Isso é um grande indicativo de que a gente tem um bom prognóstico. Não ter dor o tempo todo. Isso já mostra que tem posturas, movimentos que estão desencadeando a dor. Outro bom indicativo é que seja uma coisa mais recente também, né? Quando a gente não tem mais, não tem assim fatores agravantes, que são uma lesão nervosa crônica, por exemplo. Tem pessoas que deixam passar tanto o tempo que acabam denervando aquela raiz nervosa que a gente está tendo a compressão, né? Que está acontecendo a compressão. Então, é importante que o tratamento ele não seja empurrado com a barriga até chegar num estágio avançadíssimo, porque não só o disco vai ter uma lesão muito maior, como a própria raiz nervosa pode estar com uma lesão que às vezes chega a ser irreversível, a pessoa fica com uma sequela. Eu já atendi pessoas que vieram para mim por outros motivos e que tinham sequela de hérnia de disco muito antiga, onde não tinha movimento uma determinada musculatura, porque realmente denervou aquela raiz nervosa. Então a minha orientação é procurar o tratamento enquanto aquela dor não está absurda, enquanto a lesão não está absurda. Abaulamento discal já é indicativo para tratamento. O abaulamento discal vai progredir para uma protrusão vai progredir para uma hérnia. É importante a gente dar atenção, tratar e compreender os mecanismos que vão causar a herniação do disco, para que a gente segure essa progressão, que na verdade uma lesão de disco é uma doença degenerativa. Teoricamente a gente desidrata os discos com o nosso envelhecimento, só que a gente tem que compreender o que a gente deve fazer para preservar o máximo possível a altura dos nossos discos, a hidratação dos nossos discos e diminuir a pressão interna neles, pois afinal de contas é o aumento de pressão interna no disco que começa a causar a maior perda de água, desidratar o disco e a chegar ao ponto de romper também a parte dele, interna, herniando. Outro detalhe importante é a nossa flexibilidade e também nosso postural. A flexibilidade das cadeias musculares, ela é importante para que a gente não tenha uma sobrecarga na coluna com os movimentos do dia a dia. Se eu pedir para a pessoa se abaixar, né, dobrando os seus joelhos para não utilizar a coluna, e no momento que ela faz isso, ela acaba encaixando a bacia, significa que ela não tem condições nenhuma, que ela não tem flexibilidade na cadeia posterior. Então não adianta eu dizer para ela, dobra os joelhos para te abaixar, se o quadril vai arredondar as costas quando ela vai se abaixando. Então é necessário que a gente compreenda os movimentos da pessoa no dia a dia. Sentar também, tem que sentar mantendo aquela lordose da coluna lombar. Tem pessoas que sentam já com as costas arqueadas, isso vai aumentar a pressão discal. E muitas vezes não existe tônus postural adequado, né? Não tem uma capacidade de sustentar a postura no trabalho, principalmente pessoas que ficam muito sentadas. A postura sentada aumenta muito a pressão discal. Se a gente tiver uma postura sentada por muito tempo e ainda com uma retificação ou uma inversão da lordose lombar fisiológica, consequentemente um grande aumento de pressão discal. Quando a gente perde a lordose lombar fisiológica, a gente acaba jogando a cabeça para frente, também perdendo a lordose cervical fisiológica. E aí nós temos
um aumento de pressão discal na cervical, na lombar, possibilidade de acabar fazendo uma lesão de disco. Eu espero ter esclarecido algumas questões, que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer coisa é só me mandar a tua pergunta. Um abraço.